estejam conosco nesta boa manhã, nessa manhã fria, mas que nossos corações estejam aquecidos para ouvir as mensagens do Evangelho. Então, hoje o nosso tema é a verdadeira propriedade. Conta-nos uma história que havia uma princesa que morava num enorme castelo. Ela era jovem, com lindos cabelos loiros, muito bonitos, com olhos verdes. E toda manhã ela saía à sua janela e olhava as suas propriedades e pensava: eu sou jovem, sou bela e tenho muitas propriedades. Mas aí ela pensava: eu tenho tudo que eu preciso, mas eu tenho tantas propriedades, tantos súditos. Como sou rica, dizia ela, tenho esse maravilhoso castelo, muitas terras. Só pensava em seus bens que ela olhava, mas ela não tinha assim o verdadeiro valor daquilo. Mas uma certa noite, algo muito estranho lhe ocorreu. Logo que adormeceu, ela sonhou. Sonhou que estava num lugar muito diferente. E ela foi andando por aquele lugar muito diferente das suas propriedades. Logo avistou um castelo. Era um lindo e brilhante castelo. Ela então percebeu que ao seu lado estava um guia daquele lugar. Como ela não conhecia nada daquele lugar, ela perguntou de quem era aquele castelo. E ela também não conhecia nada sobre a espiritualidade. E ela não sabia que aquele guia era o seu protetor, o seu anjo da guarda. Ela então perguntou ao seu guia: de quem é esse lindo castelo? E ele respondeu: é do seu jardineiro, minha princesa. Como? Disse ela. Do meu jardineiro? Ele é uma pessoa tão pobre, tão humilde. Como ele pode ter um castelo tão lindo, muito melhor do que o meu? Com que dinheiro ele poderia comprar esse lindo castelo, maior e mais bonito do que o meu? Eu, que sou tão rica, como poderia ele comprar um castelo desse? E o seu guia lhe respondeu: aqui não se pode comprar nada com ouro da terra. Aqui a moeda que circula são os bens do espírito. Bens do espírito? Perguntou ela. Nunca ouvi falar disso. Bens do espírito, ele respondeu. São os bons pensamentos, as boas ações, as boas obras, as boas atitudes, principalmente as boas ações que praticamos em benefício dos outros. O seu jardineiro é uma pessoa humilde, mas cuida de uma mãe idosa que há quase 30 anos está na cama, doente. Com o pouco que ele tem, que ele ganha, ajuda pessoas ainda mais pobres do que ele, mais necessitadas. Ajuda com alimentos, com remédios, com roupas e boas palavras. E também com trabalho gratuito. Essas obras se transformam em tijolos de luz para a construção da morada no céu. Ela, muito impressionada, continuou andando. Mais à frente, encontrou uma casinha pobre e feia. E perguntou novamente ao seu guia: de quem é essa casinha tão feia, tão pequena? E agora, com muita tristeza, o seu guia lhe respondeu: esta casa é sua, minha princesa. Ela não podia acreditar. Como ela, tão rica,
agora só teria aquele casebre tão feinho e pequeno. Ela nunca tinha ouvido falar dos bens do espírito. E seu guia então lhe disse: você não está sabendo viver. Você não tem respeitado a natureza, as pessoas, os animais. Veja como você trata os seus súditos, os seus serviçais. Ela começou a chorar e ficou muito deprimida. Seu protetor lhe deu forças. Vamos, minha princesa, ainda há tempo de mudar, de tomar novas atitudes. Então, ao acordar no outro dia, ela, abrindo a janela, olhou de modo diferente para toda a natureza e lembrou do sonho. Saindo de seus aposentos, foi correndo para o jardim em busca do jardineiro. Ao passar por alguns de seus súditos, ela os cumprimentou. Eles estranharam, ficaram pensando, espantados, o que deu nela? Nunca nos tratou assim, nunca nem olhou para nós, pois como era seu costume, quando ela nos olhava era só para criticar, para dizer algumas más palavras. Mas seguindo para fora do castelo, foi procurar o jardineiro. Encontrou um velhinho muito humilde e sorridente. E ela lhe disse: senhor jardineiro, o senhor me ensina a adquirir os bens do espírito? A mandar tijolos de luz para o céu para construir minha morada? Oh, minha princesa, não é tão difícil, eu vou te ensinar. E sentado sobre a grama, tão bem tratada por ele, começaram a conversar. Ele então perguntou à princesa: quantos pés a senhora tem? 2, disse ela, espantada. E quantos pares de sapato a senhora tem? Mais de 150, respondeu ela. E vestidos, quantos a senhora tem? Mais de 200, disse ela. Pois eu conheço tantas meninas que usam o seu número e vestem farrapos, respondeu o velhinho, pois não tenho que cobrir os seus corpos. Vem, minha princesa, eu vou lhe mostrar o que é a vida. A partir daquele momento, a princesa tornou-se aluna daquele jardineiro e ele tornou-se seu professor. Eles então reuniram os alimentos, roupas, remédios e doces e foram para a aldeia. Lá chegando, a princesa teve uma grande surpresa. Aquelas crianças maltrapilhas, algo que ela nunca tinha visto, correram e fizeram festa para o jardineiro, com a maior espontaneidade, pois ali ele era a presença do amor. A princesa, impressionada, também foi à luta, distribuindo um doce aqui, um outro acolá, um alimento, um remédio, e quando percebeu, estava sentada no chão com uma criança no colo, ouvindo as palavras evangélicas do jardineiro, que falava de Jesus, do amor, da caridade. Pela primeira vez, ela se sentiu realmente feliz. Quando voltou ao castelo, ela já estava diferente. Cumprimentou novamente seus serviçais, que pensaram: realmente a princesa está ficando louca. Por semanas e meses, ela repetiu essas atividades com o jardineiro, levando roupas e alimentos, mas acima de tudo, levando palavras de amor e consolo àquelas pessoas tão necessitadas. Até que o jardineiro veio a desencarnar. A princesa, com o excelente professor que teve, continuou esse trabalho de amor, até o dia em que ela também desencarnou.
E para sua grande surpresa, aquele sonho de muito tempo atrás era verdadeiro. Viu primeiro o lindo castelo do jardineiro que ela já conhecia. Mas ao lado daquele, no lugar do casebre, havia outro brilhante castelo. E ela perguntou ao seu guia, de quem era aquele outro lindo castelo? E ele, com muito orgulho, lhe respondeu, minha princesa, é com muita satisfação que lhe digo, este castelo é seu. Você o construiu com a sua transformação moral. Cada atitude do bem que teve, mandaram tijolos de luz para a construção aqui no céu. E nós? Estamos aproveitando essa escola que é a vida, nosso lar, nosso trabalho, tentando nos modificar? É muito difícil nos modificarmos. Normalmente tentamos modificar o outro, mas o compromisso que temos é conosco mesmo. Então, o que significa o patrimônio material para você? E Emmanuel nos responde no livro Vinha de Luz, no capítulo Sois Deus. Todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de força e possibilidades para descobrirmos a nós mesmos, enriquecendo o nosso próprio valor. Porque, se o dinheiro é o sangue do organismo social, a prática do amor, a prática do espiritismo, a prática do cristianismo redivivo é a moeda que vem enriquecer o espírito. É o preparo para a vida futura. Se a fortuna existe em nossos dias, é como prova ou como expiação. E o espírito de Fénelon nos afirma no Evangelho: dai esmola sempre que necessário, mas tanto que possível, convertei em salário, a fim de que aquele que a recebe dela não se envergonhe. Sim, nos diz ele, a esmola em determinado momento é extremamente necessária, mas sempre que possível, para aqueles que retêm a maior parcela do dinheiro, dar trabalho para o companheiro de jornada se sinta dignificado. E também o Espírito Lacordaire nos lembra: se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginaram que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que sua essência é mais pura do que a do pobre, e que se Deus as retira, acusam-no de injustiça. Deus nos distingue pelos corpos? O Criador fez duas espécies de homens? Ó rico, enquanto dormes sob o teu teto dourado ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos, iguais a ti, estão estirados sobre a palha? Ó, o infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras teu orgulho se revolta, consentindo em dar-lhes a esmola, mas a apertar-lhe a mão jamais. É impressionante a quantidade de bênçãos de que somos dotados. Tomando, por exemplo, a parábola dos talentos, que todos com certeza já conhecemos. Nela, Jesus nos fala de um senhor muito rígido, muito exigente, que ao fazer uma viagem, deixou com 3 de seus servidores certa quantia em moedas. O primeiro, sabendo das características do seu senhor, tratou de multiplicar aqueles recursos.
O segundo fez a mesma coisa. O terceiro, no entanto, que tinha recebido menos, preocupado com a reação que pudesse ter o seu senhor, caso ele não conseguisse aplicar o dinheiro, muito bem, tratou de enterrá-lo. Não se esforçou em tentar fazê-lo render, portanto, enterrou o seu talento. Sabemos como termina a parábola. Surpreendeu a todos que o Senhor abençoou os 2 que multiplicaram seus recursos e lamentou aquele que tenha recebido menos, nada fizera com ele. É curiosa a fala de Jesus, pondo na voz do Senhor as suas advertências, como está no Evangelho de Mateus. Aquele que mais tem, mais se lhe dará. Aquele que nada tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. A princípio, parece uma medida injusta. Como é que se vai dar mais a quem já tem? Mas a questão é lógica, pois aquele que mais tem foi o que se esforçou, mais trabalhou, mais produziu e melhor aplicou, e fez render os recursos recebidos do Senhor. E aquele que enterrou o seu talento é aquele que se acovardou diante dos desafios da vida. Então, até o pouco que ele julgava ter e que era um empréstimo do Senhor, lhe será tirado. Na nossa vida também, não somos dotados uns mais, outros menos, mas com certeza por nossos méritos já adquiridos, não por uma distribuição injusta do Criador. E esses talentos são ainda mais uma oportunidade concedida a nós por esse Pai amantíssimo para o aprimoramento de nosso espírito. Será que estamos sendo espertos o bastante para aproveitar essa encarnação? São incontáveis os talentos que temos. Podemos enumerar algumas de vital importância. A inteligência, por exemplo, é uma bênção. Não temos uma doença mental que nos impossibilite de pensar, de agir e de trabalhar. É um talento que devemos saber multiplicar, aplicar para o bem da nossa vida, mas também de outras pessoas. O dinheiro também é um talento. O Criador permite que alguns tenham mais que outros, mas é também uma ferramenta que dá a oportunidade daquele que a possui transformar a vida de muitos outros, construindo escolas, hospitais, gerando muitos empregos, dando oportunidade àquele que nada tem, sem com isso deixar de usufruir do próprio dinheiro. E a saúde? Dá para pensar o quanto é um talento abençoado? Porque podemos ter inteligência, podemos ter ótimos empregos, muito dinheiro, mas se não temos saúde, pouco podemos fazer com todo o resto. E o poder? Quem é pai, quem é mãe, tem poder. Quem é político, administrador, tem poder. Quem dirige uma empresa, um condomínio, tem poder. Nos mais variados e diversos níveis, estando o poder em nossas mãos, podemos fazer bom ou mau uso dele. Então, em qualquer circunstância que temos o poder e o usamos para tripudiar, para tratar mal, para dominar, para machucar o outro, certamente teremos contas a prestar. Há talentos que no início eram simples dons, como a caridade, por exemplo. Talvez no início
ela seja feita como uma obrigação evangélica para respeitar a lei, mas seja feita com pouco sentimento de amor, mas com a prática contínua, através de esforços constantes, se transforma em virtude. Essas virtudes, esses talentos, passam a ser propriedades nossas, nossa verdadeira propriedade. Há outros talentos que ficarão no mundo: o dinheiro, o poder, toda a riqueza material. A única riqueza que levaremos depois da morte física é aquela que Jesus disse que deveríamos fazer questão de conquistar. Aquela que o ladrão é incapaz de roubar, a ferrugem não pode corroer e nem a traça consumir. É a riqueza da alma. Todos os outros são valores do mundo e no mundo ficarão. Nossos talentos não podem ser desperdiçados. E no livro Vida e Valores, o renomado escritor espírita Raul Teixeira nos faz lembrar para dar de graça o que de graça recebemos. Sim, vivemos num mundo capitalista. É necessário que recebamos pelo trabalho profissional que desempenhamos, pois investimos tempo e dinheiro na nossa formação. Então, a forma que a sociedade nos recompensa pelos nossos esforços, na medida em que lhes prestamos serviços, é através da gratificação salarial. No entanto, existe uma fronteira bastante interessante, que é a fronteira do sentimento, do coração, do bom senso. Temos que admitir que há coisas que podemos fazer a quem nos cerca, sem haver necessidade de cobrarmos por isso. Lembremos da nossa história inicial. Quantas vezes no nosso trabalho profissional podemos fazer algo por alguém, uma orientação para um colega que não está compreendendo bem o seu trabalho, sem a necessidade de cobrança? E nos fala Raul: não há quem não possa, sendo cabeleireiro, dedicar 30 minutos ou 1 hora por semana para cortar cabelo de idosos, de crianças órfãos, de doentes, de presidiários, servindo de boa vontade a um trabalho social. Lembrando que na nossa casa, na terça-feira, nós temos o trabalho assistencial, que nessa casa é feito por voluntários que ensinam tricô, bordado, costura. Também temos um cabeleireiro, uma cabeleireira que vem aqui cortar os cabelos daqueles que necessitam. Temos hoje em dia uma voluntária que vem fazer exames de vista para aquelas senhoras, que a maioria que vem aqui é senhoras, que não podem às vezes pagar um médico oculista, então vem de um laboratório, vem de uma ótica fazer o exame de visão. Assim como algumas palestras também de voluntários, cada um na sua área de serviço, vem fazer a sua parte voluntária. Então, convido aqueles que gostariam de conhecer esse trabalho e que tenham alguma atividade profissional, a casa os recebe de braços abertos. Sendo professor, também dedicar 1 hora que seja na semana ou 1 dia no mês para alfabetizar comunidades carentes, pessoas que não têm acesso à escola, que trabalham noite e dia e que talvez aquele dia serviria para a sua libertação intelectual. Sendo advogado, médico, dentista ou tantos outros profissionais de qualquer área, da mesma forma, prestar auxílio em uma instituição ou uma comunidade de famílias carentes.
Portanto, há muitas coisas que podemos fazer dentro de nossa formação profissional, mas também, como novamente lembramos da nossa história inicial, pessoas sem formação acadêmica não podem dizer que não têm algum conhecimento que possam dividir com os outros. Uma dona de casa, por exemplo, quanto pode auxiliar quando encontra uma mãe doente e carente de quem ajuda nas tarefas domésticas enquanto acamada? Um pai pode fazer pequenos concertos a uma família que não tem um pai presente. Se pararmos para pensar, há muito auxílio que podemos prestar aos outros, sem nos preocuparmos em receber pagamento. Tenhamos certeza que nos sentiremos altamente recompensados, porque estamos atendendo aquilo que o Cristo propôs. Ao dar o seu festim, convocai os estropiados das estradas, os pobres das encruzilhadas, para que venham ter convosco. E disse mais: tudo o que fizeres a um dos pequenos de meu Pai, é a mim que o fazeis. A boa vontade faz com que convertamos essas ações gratuitas numa festa para muitos corações. E terminamos o capítulo, Raul ainda nos diz: cada vez que realizamos um trabalho voluntário, estamos realizando o nosso depósito no banco da providência divina e mandando tijolos de luz para construir a nossa morada no céu. Muito obrigada e um bom dia, que assim seja.